de que forma eu posso ganhar dinheiro e como eu ganho dinheiro, tá? Porque eu não vou falar só de que forma, mas como também, de que forma ganhar. Nós precisamos partir do primeiro princípio, que é o direito previdenciário, ele é muito amplo, tá? Não existe somente uma área que você pode monetizar. Você pode fazer vários tipos de atendimento. Como eu já falei nas aulas anteriores, existe a esfera administrativa, existe a esfera judicial e por aí vai. Vamos partir ali para o nossas sub-áreas do direito previdenciário, que na verdade o direito previdenciário ele é dividido em 3 grandes áreas. A contenciosa, que é a primeira. A contenciosa, ela é aqueles profissionais que atuam diretamente em processos administrativos e processos judiciais. Vocês precisam entender primeiro, começando a aula aqui, que tudo o que eu falo aqui, tudo o que eu passo nas minhas aulas e nas outras aulas eu já passei, tudo o que eu falo para vocês é o que eu atuei no meu escritório, o que funciona, o que não funciona, o que vale a pena eu investir, o que não vale a pena você investir o seu tempo. Até essa semana eu estava falando no escritório que existem demandas que não vale a pena você investir sua energia, né? Por exemplo, no escritório a gente não pega, em modo geral, as execuções contra pessoas físicas, porque não vale a pena. É muito difícil hoje em dia você conseguir executar e ganhar dinheiro e pagar as contas do escritório trabalhando nesse tipo de demanda. E as ações previdenciárias, a gente sabe que existem sim pagamento, o INSS ele não é um mau pagador, ele paga as condenações. Quando há um RPV, um precatório, há o pagamento, não tem aquele perigo da gente não receber, né? E os clientes também, 90%, assim, eu nunca tive problema com... Eu acho que eu tive 2 clientes até hoje que eu tive problema de pagamento, o resto todos pagam. Nessa área contenciosa, você basicamente vai atuar na área processual. Tanto o processo administrativo, daqueles profissionais que somente atuam no processo administrativo, quanto na esfera judicial, que existem da mesma forma profissionais que somente fazem a parte judicial. A parte administrativa vai envolver requerimentos e processo administrativo previdenciário. Se você ainda não viu, nós temos uma aula sobre processo administrativo previdenciário, foi a aula da semana passada. Dá uma assistida lá que está muito legal. E a esfera judicial ela é dividida basicamente em 2, né? A justiça estadual, que é quando tem a competência delegada ou a competência em razão de benefícios por acidente de trabalho, ou a justiça federal, que tem o rito tanto ordinário quanto do rito do juizado especial federal. Rito ordinário é aquele rito quando exige uma complexidade de algum caso muito complexo, ou que exige casos onde extrapola 60 salários mínimos, que é o teto do juizado especial federal. Na área contenciosa, é possível você fazer a monetização do seu trabalho de 2 formas, basicamente. Contrato de risco, que é aquele profissional que cobra somente em caso de êxito, somente se o cliente ganhar, ele ganha. E existem os honorários iniciais que você cobra mais participação. Existe uma aula sobre isso também. Eu falei na aula de cobrança de honorários na área previdenciária. E eu falei, inclusive, de que forma que eu faço a cobrança, tá? Basicamente, assim, benefícios por incapacidade, aposentadoria, benefício assistencial, é um contrato de risco que eu faço. Em casos de revisões, aí sim eu cobro honorários iniciais e participação percentual no que o valor do cliente. Porque as questões revisionais, a gente está vendo aí uma semana muito tumultuada para a área previdenciária, especialmente com a tese da revisão da vida toda, são teses, né? A grande maioria não está consolidado ainda. Então, é um contrato de alto risco.
Então, nesse tipo de contrato de revisão, eu peço para o cliente, sim, honorários iniciais, mais a participação, certo? Aí existe a segunda área e a terceira área do direito previdenciário, onde você consegue estar trabalhando, monetizando o seu trabalho. Existe a área consultiva. Na área consultiva, você basicamente vai fazer a parte consultiva sem adentrar na parte contenciosa. São partes separadas. Existem, sim, profissionais que fazem somente a parte consultiva, que fazem muitos... fazem contratos de parceria com outros advogados, com contadores, enfim, para só fazer cálculo, só para emitir parecer, enfim. Essa é uma área específica. A parte consultiva, nesse caso, você cobra a consulta, e a gente precisa ficar muito atento àquele cliente que vem apenas para extrair informação e aí dá tchau, né? Então, o que eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo para todo mundo, gente, o cliente entrou no seu escritório, extraiu as informações, ele não sai sem assinar o contrato, porque aí você perde o cliente, você entregou tudo de mão beijada e ele sai e você não recebe nada. Então, assim, cliente tirou informações, se você não cobrou consulta, você, ao mínimo, precisa ter o contrato assinado para ter uma garantia de entrar com o pedido de aposentadoria, de benefício dele, tá? Na advocacia previdenciária consultiva, tem o nosso querido aí, planejamento previdenciário, que eu falo muito sobre ele lá no meu Instagram também, eu falo nas aulas sobre ele. O planejamento previdenciário, ele tem que ter uma aula específica sobre ele, porque dá sim para ganhar muito dinheiro somente com ele. A nossa fé aí de previdenciarista é que todo mundo deveria fazer o planejamento previdenciário. E com a reforma da Previdência, a gente vê que é cada vez mais necessário fazer o planejamento previdenciário. Mas as pessoas vão só saber da necessidade do planejamento previdenciário quando nós informarmos. Então, quanto mais conteúdo, quanto mais posts, né? Quanto mais nós falarmos sobre o planejamento previdenciário, mais pessoas podem conhecer esse tipo de serviço e aí fechar o contrato com você. Por isso que eu sempre falo de falar sobre o que você faz. Porque o planejamento previdenciário, eu acredito que ele vai ser um grande diferencial aí para os previdenciaristas, porque cada vez mais pessoas jovens querem fazer o planejamento para conseguir ter uma expectativa e conseguir programar a sua aposentadoria, especialmente por causa da reforma da Previdência, que fez com que a maioria dos benefícios de aposentadorias fizesse com que o valor diminuísse. Aposentadoria, pensão por morte. Cálculos previdenciários. Existem profissionais que fazem somente cálculos para parceiros. Existem advogados que atuam na área previdenciária que não fazem cálculos. E existem aqueles profissionais que só faz o cálculo e trabalha junto com aquela pessoa, né? Que vende o serviço para aquele advogado, que fecha parcerias. Eu conheço contadores que fazem isso, que ao invés deles fazerem a parte processual, administrativa, eles fazem só o cálculo para o cliente ou diretamente para aquele advogado que atua e que não faz o cálculo. É uma possibilidade, sim, de atuar e monetizar o seu trabalho também. Como eu já tinha dito, uma outra possibilidade aí é parceria com outros profissionais. Essas parcerias são muito válidas e são muito importantes. No nosso escritório hoje, nós temos uma linha aí de parceiros e é fundamental, porque uma hora ou outra o parceiro precisa de você ou você acaba precisando dele e aí acaba trocando contatos. Quando aquele parceiro sabe de alguém que precisa, um outro advogado que precisa, ele também indica, e você também. Então, manter essa rede de contatos é de suma importância para você conseguir fechar, começar a atuar nessa área e ser conhecido nessa área. A terceira área, sub-área aí do direito previdenciário, é a área empresarial. A área empresarial, ela é muito pouco explorada. Ela é pouquíssimo explorada pelos
previdenciaristas, porque é uma área bem específica, tá? A área empresarial, ela pode ser tanto contenciosa quanto consultiva. E o que acontece? Normalmente as empresas só procuram um advogado especialista em previdenciário quando já teve algum problema ou eles nem conhecem esse serviço. Mas é muito importante, por exemplo, para aquelas empresas que querem pedir restituição de valores pagos, correção das alíquotas de contribuição dos funcionários, porque às vezes aquela empresa não tem um RH, algum departamento específico, aquele RH nem sabe. Você prestar consultoria para aquela empresa sobre os benefícios, sobre as alíquotas de contribuição, isso vai contribuir para aquela empresa para não ter problemas futuros, por exemplo, né? E aí existe algumas formas de você monetizar o trabalho empresarial. Você pode cobrar a consulta, né, consultivamente aí, por serviço, ou mensalmente, pelo trabalho realizado. Existem empresas que te contratam mensalmente para você acompanhar permanentemente aí a empresa durante todo o contrato que você fechar com ela. Eu vou fechar um contrato de 1 ano, mensal, para eu prestar assessoria na parte previdenciária, na questão de contribuições, na questão de restituição, tudo isso. É importante. Isso é um campo pouco explorado no direito previdenciário também.